Deus não quer só que a gente chegue no céu, Deus quer que a gente traga o céu para a terra. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 em diante, que Jesus começa a ensinar uma oração, e ele começa a dizer: olha, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Aí ele diz assim: ó, venha o teu reino aqui na terra, como é no céu. Então Jesus quer que nós vivamos o céu na terra, mas não para nós ficarmos na terra com o céu, mas para nós termos um vislumbre do que nós vamos viver quando nós chegarmos no céu. E eu quero aqui, em nome de Jesus, orar e crer que nós vamos estar no céu de glória com Jesus. Quem crê e recebe isso aí, diga glória a Deus. Agora, o que eu quero que você compreenda é que para subir o monte nós já falamos de preparo, mas hoje eu quero falar sobre capacidade. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 22. Nós vamos ler 2 textos. E esse eu queria que você ficasse de pé. Já já você vai sentar e eu vou ficar aqui de pé e você vai ficar sentado. Provérbios, capítulo 22. Se você for encontrando, você vai ficando de pé, em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Vai dando glória a Deus, se você for encontrando. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Nós somos de Deus, a gente vai dando glória a Deus. Mesmo para quebrar o gelo com o irmão. Olha para o irmão e diga: eita, glória a Deus. Amém. Provérbios 22, 29. Quem encontrou, diga aleluia. A Bíblia diz assim: vocês viram um homem, em algumas versões tem diligente, em outras versões diz preparado, em algumas versões diz capacitado, mas acredito eu que 80% das versões diz: viste um homem perito ou diligente naquilo que faz, na sua obra. Perante reis ele será colocado, e não será posto perante homens comuns. Em algumas versões diz: perante reis será colocado, e não ante a plebe. Amém? Só até aí, coloque sua mão no seu coração, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, o que sempre peço, eu peço mais uma vez, que enquanto estiver ministrando a Tua palavra, o Teu Espírito que conhece a verdade, nos ensine a verdade, e essa verdade possa entrar nos nossos corações e produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um, e que cada um de nós possamos ser capazes de subir o mais alto monte que está contigo no céu, mas até chegarmos lá, que nós possamos estar no topo de todas as montanhas que o Senhor nos Pai permitir subir, em nome de Jesus. Aquele que crê e recebe, diga glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu quero ler um segundo texto para você compreender uma coisa. Mateus capítulo 25, se você quiser me acompanhar, você pode abrir. Mateus capítulo 25, do versículo 14 em diante, conta a parábola dos talentos. E eu vou ler só algumas partes para você entender. A Bíblia diz assim, só quem encontrou diga amém. Diz assim, ó, versículo 14: pois o reino de Deus será comparado a um homem que, se ausentando do seu país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. Irmãos, eu quero que você compreenda que toda a Bíblia nós vamos ver um Deus que nos dá as coisas, Ele nos dá talentos, Ele nos dá benefícios, mas Ele nunca estabelece um limite para você chegar. A única vez que você vê Deus descendo na terra para atrapalhar algo que estava sendo construído foi em Babel. Sabe por quê? Porque os homens estavam construindo algo para ser melhor do que Deus. Mas enquanto não havia no coração dos homens o desejo de ser melhor do que Deus, Deus até admirou o trabalho deles. Deus até disse assim: viste esses homens, não haverá impossíveis para eles. Desçamos e confundamos. Sabe por que Deus quis descer? Por que Deus não matou logo todo mundo ali?
Por que Deus se alegrou? Porque tudo que Deus colocou na tua mão, irmãos, não, Ele te deu como exemplo, Ele te deu um talento, mas Ele não te deu um limite, Ele não te colocou um teto. Deus nunca colocou um teto para nós, você só vai até aqui. A Bíblia diz assim, ó, Ele deu conforme a sua capacidade. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus conhece a sua capacidade, mas Ele não estabelece um limite. Fala com mais fé, diga: Deus conhece a tua capacidade, mas Ele não estabelece um limite. É por isso que a Bíblia diz que Ele pega o pobre do monturo e faz assentar na mesa dos príncipes. Por quê? Porque Ele conhece a capacidade, mas Ele não estabelece um limite. Ah, pastor, eu estou vivendo dias difíceis na minha casa, eu não aguento mais. Quem já disse alguma coisa dessa parecida? Eu já disse. Em algum momento da minha vida eu já disse: eu não aguento mais. Quem já disse aí? Só para mim não ficar sozinho com a mão levantada, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Eu não aguento mais. Significa que você chegou à sua capacidade. Capacidade significa lugar para preencher. Capacidade também, em alguns significados, significa aptidão. Ou seja, não é só aquilo que cabe, mas aquilo também que você é capaz de fazer. Então existem pessoas que têm uma capacidade limitada, mas Deus nunca permitiu que você ficasse daquele jeito para sempre. Então hoje nós vamos aprender sobre capacidade, para que você entenda que Deus conhece os seus limites, mas Ele não limita. O Evangelho de João 14:12, ele diz assim: olha, se vocês crerem em mim, eu vou dar aqui uma ideia para vocês farão obras que eu faço, mas eu não vou colocar limite sobre vocês farão maiores ainda. Sabe, irmão, talvez você já chegou a um limite. Sabe por que tem gente que não consegue às vezes passar dali? Porque a sua capacidade é pouca. Deus não tem limite para liberar coisas sobre você, mas você já se limitou a ter apenas aquela capacidade, no seu pensamento, nas suas atitudes. Quando Deus fala aqui através de Salomão, Ele diz assim: olha, vocês viram um homem capaz, vocês viram um homem que tem aptidão, vocês viram um homem que seja excelente, diligente, vocês viram um homem perito naquilo que ele faz, ele será colocado, vamos trazer para a nossa mensagem, no alto monte. Porque numa sociedade, na época, o lugar mais alto era estar com os reis. Amém? O lugar mais alto, o topo da sociedade era o rei. Então ele diz assim: você vê um homem perito naquilo que ele faz, ele chegará no topo da montanha. Aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Ele será colocado ante os reis, e não com homens comuns. Ah, pastor, homem comum é ruim. Não, irmão, o que eu quero que você entenda é que um homem perito, ele anda nos reis e nos homens comuns. Os homens comuns só andam com homens comuns. Você pode ser perito e você está em todos os níveis, ou você pode ser comum e se limitar a um nível. Mas eu quero profetizar nessa noite que Deus vai aumentar a tua capacidade, e você vai crescer, e você vai avançar, você vai chegar nos altos montes, na tua família, na tua casa, no teu trabalho. Você vai chegar nos altos montes em todas as áreas, até mesmo nas tuas emoções. Você talvez estava limitado nas tuas emoções, mas hoje eu vou te dizer que essa depressão não mais vai tomar conta de você, essa ansiedade não vai mais tomar conta de você, você não vai ficar mais com medo, você vai crescer e você vai avançar. Será que tem alguém pelo menos para crer aqui e dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus? Nós precisamos aumentar a nossa capacidade, porque Deus não limita ela. Eu preciso crer, nós precisamos acreditar. Eu quero que você compreenda que Deus, Ele nunca estabeleceu um teto de onde nós podemos chegar. Eu fico olhando, quando Deus olha para Abrão, Gênesis 12, Ele diz assim: Abrão, irmão, presta atenção numa coisa. Deus, Ele fazia umas coisas, e faz até hoje, que a gente não entende, mas é para provar para você que você precisa viver pelo que Ele diz, e não pelo que você apenas acha. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque seja Paulo ou seja Apolo, porque se não foi Paulo, foi um discípulo de Paulo que escreveu Hebreus, né? Acredito eu que foi Paulo. Ele diz isso: olha, nós não vivemos por vista, ou seja, nós não vivemos pelo limite da nossa visão, do nosso globo ocular, nós não vivemos pela nossa ótica natural, nós vivemos pelo que nós cremos.
Porque o mesmo Paulo escreve, ele diz lá no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, de 1 Coríntios 2,9, perdão, ele diz assim: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou por coração humano aquilo que Deus tem preparado para você. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o teu limite não determina aquilo que Deus quer fazer para você. Se você quer viver tudo que Deus tem para você, quem quer subir a montanha aqui, diga glória a Deus. Pare de viver nas limitações da terra e comece a alargar a tua visão, a tua fé, para viver naquilo que o céu pode te oferecer, porque o céu vai oferecer grandes coisas para você. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então lembre disso, coloque isso na sua cabeça. Deus me deu um talento, como ele fala para esses homens. Em nenhum momento Jesus disse que aquele Senhor disse que aqueles homens tinham que fazer. Ele pegou o talento e deu 5 talentos para alguém que naquele momento tinha capacidade para ter 5 talentos. Ele pegou 2 talentos e deu naquele momento para alguém que tinha capacidade de receber 2 talentos. Ele pegou 1 talento e deu naquele momento para alguém que tinha capacidade de receber 1 talento. Ele não diminuiu nenhum deles. Sabia disso? Quem recebe 1 talento, quem recebe 2 talentos, ou quem recebe 3 talentos ou 5, tem o mesmo tamanho diante de Deus, porque é a capacidade que aquela pessoa tem. Agora, o que você vai fazer com o que recebeu diante de Deus, irmão, vai ser a tua fé que vai dizer. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não podemos culpar nem pessoas, nem situações pela nossa incapacidade. Ah, eu fiz isso porque fulano agiu assim comigo. Sabe quem era Davi? Vamos começar pela parábola dos talentos. Quando o homem, Mateus 25, 17, quando o Senhor voltou novamente, olha aqui o que eu vou dizer para você. Quando ele voltou novamente, o que tinha 5 chegou lá e disse assim: Senhor, tu me deste 5 talentos, eu negociei e estão aqui mais 5 que eu ganhei. O que foi que o Senhor disse? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito tu será colocado. Entra na alegria, ou festeja, ou celebra com teu Senhor. Aí vem o que recebeu 2 e disse: Senhor, tu me deste 2 talentos. Senhor, eu trabalhei, eu investi, eu me capacitei e ganhei mais 2 talentos aqui para o Senhor. Aí sabe o que o Senhor disse? Servo bom e fiel. Porque não se tratava da quantidade, se tratava do entendimento de que eu posso multiplicar aquilo que Deus me deu, de que eu posso ser melhor do que eu sou, de que eu posso fazer mais. Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Aí chega aquele que recebeu 1. Quem ainda está comigo aí, diga glória a Deus. Chega aquele que recebeu 1. Sabe o que um chegou? Ele não chegou que nem os outros. Ele não chegou dizendo: Senhor, me deste 1 talento, aí eu não ganho. Não, ele disse: Senhor, ó o que ele chegou. Sabendo que tu colhes onde tu não planta, sabendo que tu és severo e duro. Ele nem falou do talento que Deus deu para ele. Ele começou a colocar a culpa no Senhor. Ele começou a colocar a culpa naquele que confiou nele. É porque o Senhor agiu assim comigo, é porque o Senhor fez isso comigo, porque eu conheço o Senhor. Então eu enterrei o talento. Está aqui o que é teu. Ele diz assim: servo inútil. Irmão, terrível isso, né? Servo inútil. Por que tu não colocou no banco? Que quando eu voltasse eu tinha pelo menos os juros. Ou seja, servia menos alguém que quisesse crescer. Já que tu não queria crescer com aquilo que eu te dei, servia menos alguém. E já que tu me conhece, sabe que eu planto, fazia isso. Tem gente assim, irmão, olha para mim. Tem gente assim, que a vida dele é dizer que não fez por causa de alguém. A vida dele é colocar situações. Vamos voltar para os homens que eu falei? Vamos lá. Davi, rejeitado pelos pais. Davi tinha um problema de relacionamento com os pais. Os irmãos o consideravam menor. Você vê que Davi tinha um problema de relacionamento com a família, porque quando Davi chega na batalha,
O irmão diz assim: eu bem sei que tu é presunçoso, né? O irmão chama ele de presunçoso. Davi confia num rei. Davi chamava Saul, sabe como? Pai. Davi chamava Saul de pai. Sabe o que acontece? Saul quer matar Davi. Irmão, você acha que foi fácil? Davi, tudo que Saul pedia, Davi fazia em dobro. Não tinha uma guerra que Saul mandasse Davi, que Davi não voltasse com a vitória. Mandou para ele casar com a filha, um direito dele, ele já tinha conquistado. Derruba o gigante e casa com minha filha. Depois que ele foi cobrar o direito de casar com a filha, não, agora só casa se trouxer 100 prepúcios de filisteu. Ele foi lá e trouxe 200. Depois de fazer tudo que o líder queria, sabe o que o líder faz? Manda matar, joga uma lança nele. Aí Davi faz o quê? O melhor que ele sabia fazer. Davi não botou culpa em Saul, ele continuou sendo capaz. Davi não paralisou por causa de Saul, Davi não paralisou por causa dos seus pais, Davi não paralisou por causa dos seus irmãos. Davi continuou fazendo o melhor que ele tinha. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: não coloque culpa nos outros, e nem nas situações que você vive, por aquilo que você deixou de fazer. A culpa não é de ninguém. Davi, irmão, decidiu: eu vou continuar. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele disse: ó, longe de mim tal coisa, tocar no ungido de Deus. Tem gente, irmãos, que quando é reprimido, tem gente que quando é contrariado, a primeira coisa que ele faz é querer matar o outro que repreendeu ele. Eu quero dizer para você que Deus está quebrando alguns paradigmas na tua mente hoje. E muita gente vai sair daqui para vencer, porque vai aumentar a capacidade, e o topo da montanha vai ficar mais perto. Você vai crescer de uma maneira sobrenatural. Quem crê e recebe, diga glória a Deus. O que você vai falar de José? Vendido pelos irmãos, escravos, livre. E o cara, se você ler Gênesis 40, você vai ver que José dá a interpretação do sonho para o copeiro, para o padeiro, e acontece exatamente como ele diz. E o versículo de número 30, 18, 40, 17, 18, 40, de Gênesis 40. Estou falando aqui para a gente dar uma adiantada, amém? O copeiro esquece. O copeiro simplesmente esquece de José. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Quando você faz alguma coisa para alguém, na expectativa de sair de uma situação difícil, e aquela pessoa esquece de você, a gente fica chateado, sim ou não? Sabe o que foi que José ficou chateado e fez na prisão? Foi o melhor que ele podia ser. José não limitou a sua capacitação por causa daqueles que não reconheceram o seu crescimento. José não paralisou por causa daqueles que se julgaram melhor do que ele. Quem está me acompanhando aí, dá um glória a Deus, irmão. José não paralisou. Sabe quando chegou lá na casa de Faraó, quando o Faraó teve o sonho, aí o copeiro disse assim: hoje eu me lembro das coisas que eu deveria ter feito. Gênesis, capítulo de número 41. Vou ler com vocês, só para vocês verem isso aqui. Gênesis 41, versículo de número 33. Vamos ler? Você que encontrou aí, diga glória a Deus. Aleluia. Gênesis 41, 33. Só quem encontrou, diga amém. Olha o que diz aqui, ó. 33. Olha o que Faraó fala. Portanto, disse José a Faraó: procure o Faraó agora um homem capaz, sábio, e ponha sobre ele a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tome a quinta parte dos produtos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vem, e amontoe trigo debaixo da autoridade de Faraó, para mantimento das cidades, e guardem. Será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça fome. Este plano parece ser bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. E perguntou Faraó aos seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este? Como quem? Como José. Olha para a pessoa que está do seu lado. Os medianos podem ter esquecido de ti, mas quem é grande reconhece a grandeza dos outros. Olha o que ele fala, ó.
Acaso nós acharemos um homem como este? Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmão? Em que há o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão capacitado e sábio como tu. Quem pode dar glória a Deus por isso? Sabe, irmãos, José permaneceu firme na presença de Deus. Ele não ficou colocando culpa nas situações e nas pessoas. Ele não se desviou do propósito. Quem não se desvia do propósito, uma hora a carta chega. Irmão, e essa carta, para você chegar nas salas dos montes mais altos, é como uma corda, que você já está no meio do monte, não consegue mais subir, e alguém que já está lá em cima, diz assim: ó, pega, vem, que agora eu vou te puxar. Aí você bota aquela cadeirinha, né? Aí alguém vai te puxando, e você, sem botar muita força, vai chegando lá em cima. Vai ser assim que Deus vai fazer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: para de colocar culpa nos outros. Deus vai aumentar a tua capacidade, mas você precisa se levantar e tomar uma decisão na tua vida. Está na hora de você tomar uma decisão na tua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para de ficar se lamuriando, para de ficar lambendo suas feridas. Abre mão desse espírito de coitadinho, abre mão desse espírito aí que fica só dizendo que você não vai conseguir, que você não vai vencer.